Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, Estudando o Livro dos Espíritos, com comentário de Miramês. E vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Estamos no capítulo 4, certo? E vamos para a questão 70. O tópico é a vida e a morte. Questão 70. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que compõem sofrem novas combinações, de que constituem novos seres, os quais aure uma fonte universal. O princípio da vida e da atividade o absorvem e assimila, para o movimento o restituir a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá de todas as partes do organismo uma atividade que as põe em combinação entre si. Nos casos de certas lesões e normalização, as funções momentaneamente perturbadas, mas quando os elementos essenciais em funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruído que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, com o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, como um relógio gasto pelo uso ou que sofreu, ou um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-á então dizer que o aparelho está vivo quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-á dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta a estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não constante, quer cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma outra espécie. Alguns hás que se acham, por assim dizer, saturados desses fluidos, enquanto os outros possuem em quantidades apenas o suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que a contém. O fluido vital transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida preste a extinguir-se.
Muito bem. E agora vamos para os comentários de Kardec e Miramês, tá certo? Então, o que é que eles dizem? Eles dizem, realmente, a matéria se decompõe, mas seus elementos se combinam e dão origem a outros seres orgânicos. A matéria, ela tem o condão da mutação. Quando os órgãos estão bastante comprometidos, o fluido vital não tem como transmitir o movimento da vida. Aí ocorre a morte física, a falência dos órgãos. O fluido vital, ele retorna para as reservas da natureza. A quantidade de fluidos varia de indivíduo para indivíduo, porque é conforme a sua necessidade reencarnatória. Podemos absorver e assimilar os fluidos, por exemplo, pelos alimentos que ingerimos, como também pela transmissão do passe. Então, vamos dar continuidade e agora vamos para a questão 71, que ainda é do capítulo 4º, agora vai trabalhar a inteligência e o instinto. Questão 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto o corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar em algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de provarem as suas necessidades. Pode distinguir-se assim: primeiro, os seres animados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. 2. Os seres animados que não pensam, formado de matéria e dotado de vitalidade, porém desprovido de inteligência. 3. Os seres animados pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. E os comentários de Kardec e Miramês, ele disse não. O ser orgânico não necessariamente pensa. Exemplo, as plantas, os animais. A inteligência e a matéria são independentes. O ser encarnado, ele necessita da matéria para que o espírito possa se manifestar. A inteligência, ela é um patrimônio espiritual. O espírito, ao atingir a perfeição, ele passa a se chamar de intuição. A faculdade de pensar e raciocinar é da vontade do Criador, que quer que seus filhos cresçam espiritualmente.